Ora então, olá, bem-vindos. Este é o Washington Fora de Horas. Hoje é terça-feira, 23 de março de 2021. Este Washington continua a ser feito em sistema alternativo. Continuamos a não estar nos estúdios da Voz da América e, como tal, cada dia da semana um de nós assume este Washington Fora de Horas. Está Ana Guedes. E nós temos notícias para vocês de todo o mundo. Temos também em destaque notícias da África lusófona, Moçambique, onde o Acnur fala da necessidade urgente de se abordar e de se responder à crise humanitária em Cabo Delgado. Em Angola, o julgamento de Rabelais vai entrar na sua fase final. Chegada de vacina a Guiné-Bissau e em Cabo Verde começam a entrar no ringue das eleições presidenciais. Há dois pesos pesados, pelo menos, e segundo os analistas, será entre eles os dois que se vai decidir um pouco. Mas vamos então aqui neste Washington Fora de Horas, nesta terça-feira, que amanheceu com o sol tímido aqui na área de Washington. As nossas notícias e vamos começar com Moçambique, onde mais de 100 escolas na província de Cabo Delgado vão continuar encerradas este ano devido aos ataques terroristas, disse segundo a Direção Provincial de Educação, que garante, no entanto, segurança aos alunos e professores que se fixarem em zonas das 900 escolas de diferentes níveis de ensino. Apenas 804 em Cabo Delgado vão recomeçar neste momento, segundo Melchior Patrício, que é o porta-voz da Direção Provincial da Educação em Cabo Delgado. Além do encerramento das escolas, a Direção Provincial da Educação naquela província mostra-se preocupada com os arquivos que foram destruídos durante os assaltos. Ele disse que se perderam livros de turma, termos de exames, pautas, cadernetas dos professores, além do material informático. A alternativa que foi proposta pelo Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano passa, segundo aquele responsável, pela criação de grupos especiais compostos por professores e alguns pais e encarregados de educação, por forma a tentar recuperar o arquivo perdido. Estatísticas oficiais apontam que os ataques terroristas afetaram mais de 30 mil alunos e cerca de 3 mil professores em Cabo Delgado. Ontem, entretanto, cerca de 8 milhões de alunos regressaram às salas de aula em todo o país e a todos os níveis de ensino. Continuamos em Moçambique e a falar de Cabo Delgado, isto por causa dos responsáveis da ONU para os refugiados, o Acnur, alertaram sobre a necessidade urgente de se abordar a crescente crise humanitária na província, onde uma insurgência em curso deslocou centenas de milhares de pessoas. A violência está a aumentar, disseram responsáveis dos refugiados, acrescentando que o número de pessoas deslocadas internamente subiu de cerca de 70 mil, isto há cerca de um ano, para perto de 700 mil nos dias de hoje, podendo, dizem eles, chegar mesmo a 1 milhão no mês de junho. O governo moçambicano diz ser incerto que as pessoas possam regressar a casa em Cabo Delgado, dada a instabilidade, pelo que o Acnur enfatiza a necessidade de um maior apoio internacional. Um apelo humanitário lançado pela ONU de 254 milhões de dólares apenas recebeu até agora um financiamento de cerca de 5%, portanto, muito aquém daquilo que as Nações Unidas pediram. Enquanto isso, o Acnur recebia cerca de 833 milhões de dólares em contribuições da Suécia para a resposta aos deslocados internamente em Moçambique. Além deste apoio humanitário, o Acnur recebeu ainda também da Suécia um pouco mais de 83 milhões para apoio ao seu programa de assistência básica em Moçambique em 2021. E vamos agora até Angola, neste Washington Fora de Horas, falar do caso Manuel Rabelais. O julgamento do processo-crime que envolve o deputado Manuel Rabelais, antigo diretor do extinto Gabinete de Revitalização de Comunicação Institucional e Marketing da Administração, conhecido por GRECIMA,
entra quarta-feira na fase final com a apresentação e a resposta sobre o que ficou não provado durante a fase de produção de provas. Portanto, será a resposta quer da equipa de defesa de Manuel Rabelais, quer da equipa de acusação. Manuel Rabelais e o seu antigo assessor, Hilário Alemão Santos, estão a ser julgados pelo Supremo Tribunal pela acusação de peculato sob a forma continuada e de branqueamento de capitais na gestão da Grecima, que terá resultado num desfalque equivalente a mais de 117 milhões de dólares. Quando da sessão dedicada às alegações finais, decorrida no dia 13 de março, o Ministério Público pediu a condenação dos réus a uma pena de 5 a 14 anos de prisão, alegando não ter dúvida de que Rabelais e Santos desviaram para benefício próprio o dinheiro de uma instituição do Estado. Manuel Rabelais teria usado os seus poderes no Grecima para adquirir junto do Banco Nacional de Angola divisas que eram depois canalizadas para alguns bancos comerciais, onde o Grecima tinha contas cujo único signatário era também o ex-secretário para a comunicação e imprensa do presidente José Eduardo Santos. Espera-se no final da sessão de quarta-feira, amanhã, que o juiz venha anunciar a data da leitura da sentença. E este é o tema de reportagem mais alargada, em que podem ouvir na nossa emissão de rádio a partir das 18 horas de Angola e também podem ler no nosso site www.voaportugues.com. E não esqueça, também estamos no Facebook, em que falam várias pessoas sobre este caso de Manuel Rabelais. E vamos continuar com Angola, onde o Instituto Nacional da Criança diz que recebeu no segundo semestre do ano passado 3.689 queixas de abuso contra menores no país, queixas feitas através da linha SOS Criança, além de 135 mil queixas de outros meios com a fuga à paternidade a liderar a lista. A linha SOS Criança foi lançada no ano passado e diariamente recebe uma média de 17 denúncias de violência sexual contra menores. As províncias com mais casos são Luanda, Benguela, Huambo e Huila. No segundo semestre, segundo o Ministério da Ação Social, Família e Promoção das Mulheres, houve denúncias de cerca de 135 mil crimes contra a criança, sendo 91 mil contra homens e 44 mil contra mulheres. Ainda em Angola, o preço do milho, a base da alimentação das famílias na região sul do país, nunca esteve tão caro como agora e, em tempos de pandemia e de estiagem, famílias e comerciantes alertam para mais uma crise na província da Huila. Os camponeses dizem que não colheram muito milho e o que havia guardado do ano passado foi consumido, daí o aumento exponencial do preço, segundo comerciantes disseram à Voz da América. As autoridades agrícolas da província da Huila admitem para a presente campanha enormes quebras, sobretudo na produção de cereais, como o milho, isto por causa da irregularidade das chuvas. Para as precipitações que a região vai ter nos últimos dias, o responsável do Gabinete Provincial da Agricultura espera que sejam aproveitadas para a aposta na plantação de tubérculos. E já iremos a Cabo Verde falar de presidenciais, mas entretanto vamos aqui dar os nossos alôs aos nossos internautas que se juntaram connosco. Temos a Cristina Oliveira desde Portugal, boa tarde para Portugal. Temos desde Cambridge, Massachusetts, aqui nos Estados Unidos, a Sandra Helena, e temos desde Angola, desde Luanda mais precisamente, o Sifoni Covula. Portanto, amigos ouvintes que se entretanto se juntaram aqui à Voz da América, digam-nos entretanto como está a situação nas cidades, nos países onde vivem, e também de referir que todos os dias a Voz da América em português tem uma pergunta que coloca aos nossos amigos internautas, e a pergunta desta manhã tem a ver um pouco com a questão de corrupção. Vamos ver. Perguntávamos: concorda com a decisão do descongelamento dos bens de Carlos São Vicente, o empresário angolano, genro do primeiro presidente angolano, que está acusado de desvio de fundos? Algumas das respostas que recebemos. O Lafu Baldé diz: sim, concordo perfeitamente com qualquer decisão do tribunal, desde que seja dentro da lei.
O Divaldo Cruz diz: Angola vai perder os bilhões roubados. O Martins Sansão César Martins diz: nem que a vaca tussa. E o João Nanga diz: não é por culpa deles, já deram conta que a justiça angolana trabalha sob sistema. Concordo com a posição. E de referir então relativamente a esta questão do caso Carlos São Vicente, temos um artigo em destaque no nosso site www.voaportugues.com. É um artigo que está a chamar a atenção dos leitores e tem por título: Supremo Tribunal da Suíça anula congelamento de bens de Carlos São Vicente. O empresário angolano, recorda-se, detido desde setembro em Luanda, obteve uma importante vitória judicial na Suíça, onde o Supremo Tribunal anulou uma decisão do Tribunal de Genebra que ordenava o congelamento dos seus bens. Pode rever aqui a história em www.voaportugues.com. E vamos aqui continuar com notícias. Vamos então a Cabo Verde. Olá, Cabo Verde. Boa tarde já, Cabo Verde. Não, ainda é bom dia em Cabo Verde. Os antigos primeiros-ministros e líderes partidários, José Maria Neves, o ex-presidente do PAICV, e Carlos Veiga, ex-líder do MPD, anunciaram as suas respectivas candidaturas às eleições presidenciais que vão ter lugar em outubro. Vai ser a terceira tentativa de Carlos Veiga, que ultimamente desempenhou as funções de embaixador nos Estados Unidos, de chegar à presidência depois de ter concorrido e perdido em 2001 e 2006 perante Pedro Pires. José Maria Neves, que após deixar o cargo de primeiro-ministro regressou à Universidade de Cabo Verde como docente, tenta sentar-se na cadeira do Palácio do Platô. O jornalista e professor universitário Daniel Medina manifestou a sua disponibilidade em concorrer, tal como o deputado do MPD Hélio Sanchez. Mas os analistas afirmam que a disputa vai se centrar entre os dois antigos chefes do governo. José Maria Neves e Carlos Veiga defrontaram-se nas legislativas de 2011, ganhas pelo PSV, então liderado por Neves. Pode ler a reportagem e a análise completa na nossa página voaportugues.com. E vamos agora falar de Covid-19, que continua a marcar a nossa vida diária. O fosso crescente entre o número de vacinas administradas nos países ricos e as administradas através da COVAX está a tornar-se mais grotesco a cada dia. Quem o disse foi o chefe da Agência de Saúde da ONU, Tedros Ghebreyesus. Em janeiro, diz ele, eu disse que o mundo estava à beira de um fracasso moral catastrófico, a menos que fossem tomadas medidas urgentes para garantir a distribuição equitativa de vacinas, disse Ghebreyesus, que é o diretor-geral da OMS. Ele destacou que enquanto alguns países estão a vacinar toda a sua população, outros não têm vacinas. E porque mais transmissões significam mais variantes, Tedros afirmou que o desequilíbrio nas vacinas apenas fornece uma falsa sensação de segurança, pois quanto mais variantes surgirem, maior será a probabilidade de escaparem às vacinas. Entretanto, a Guiné-Bissau recebia 12 mil doses de vacinas contra a Covid-19 do consórcio internacional COVAX, que se destinam a imunizar 6 mil profissionais de saúde naquele país. A alta comissária contra a Covid-19, Magda Rubalo, afirmou que o plano arranca no setor autónomo de Bissau, que é o epicentro da pandemia, na primeira semana de abril, quando o país terá recebido então mais vacinas. A alta comissária espera iniciar a vacinação na primeira semana de abril, como dissemos. O Banco Mundial prevê também apoiar a Guiné-Bissau para a cobertura de cerca de 15% da sua população, sendo que a COVAX promete fornecer vacinas para cerca de 20% da população da Guiné-Bissau. Em Cabo Verde, onde a campanha arrancou na sexta-feira passada, cerca de 1.730 profissionais de saúde já foram vacinados, o que representa 40% do que está previsto no Plano Nacional de Vacinação. Neste momento estão a ser vacinados profissionais no sistema público, mas depois serão também o das clínicas privadas. O diretor nacional de saúde de Cabo Verde, Jorge Barreto, afirmou que se prevê o início da vacinação de Cabo Verde, dizia bem, Jorge Barreto, afirmou que se prevê o início da vacinação de pessoas idosas e pessoas com doenças crónicas. Portanto, estamos a falar de Cabo Verde. Até agora foram usadas apenas vacinas da Pfizer, mas ainda nesta semana dar-se-á
início à utilização de vacinas da AstraZeneca. Em São Tomé e Príncipe, 3.965 pessoas já receberam a vacina da AstraZeneca contra a Covid-19, de acordo com dados do Ministério da Saúde enviados à imprensa. Em termos da vacinação por distrito, a capital de São Tomé lidera a lista com 1.455 pessoas já vacinadas. O documento diz que, quanto aos grupos-alvo já vacinados, a classe dos trabalhadores essenciais lidera com 1.347 pessoas vacinadas, seguida do bloco de população com idade igual a mais ou mais de 60 anos. E vamos aqui para notícias dos Estados Unidos, onde se registrou um tiroteio no Colorado. Vamos, entretanto, dar as boas-vindas e os nossos olás àqueles que, entretanto, se juntaram a nós, como Mona Yabantu, está em Dangereux. Ela está em Dangereux conectado. Temos também Kadiatu Traore, a partir da Holanda, onde já é tarde, o período da tarde. E vamos então aqui prosseguir com nossas notícias. Vamos, antes de irmos à questão do tiroteio aqui nos Estados Unidos, de dizer que vamos daqui a pouco falar da questão das redes sociais e de um estudo que foi feito aqui nos Estados Unidos e que fala muito de como redes sociais ajudaram a espalhar teorias da conspiração. Mas nós já lá iremos. Vamos então aqui falar da questão do tiroteio aqui nos Estados Unidos, menos de uma semana depois de um homem matar 8 mulheres na cidade de Atlanta, no estado da Geórgia. O homem disparava de forma indeterminada num supermercado, ou de uma forma indiscriminada, num supermercado na cidade de Boulder, no estado do Colorado, provocando pelo menos 10 mortes, entre eles um polícia. O atacante foi detido e encontra-se ferido. No final da noite de ontem, o chefe da polícia de Boulder, visivelmente emocionado, e homenageava um dos seus agentes falecidos, apresentou as suas condolências aos familiares das vítimas e agradeceu a todas as forças que se juntaram para responder a este tiroteio. Prometeu também trabalhar sem descanso nas investigações complicadas que devem ter resultados preliminares dentro de poucos dias. O procurador do Distrito do Colorado prometeu também fazer justiça. As motivações para o crime ainda não estão claras, nem tampouco a identidade do atacante foi revelado. O supermercado fica a cerca de 40 km de Denver, que é a maior cidade do Colorado e perto da Universidade do Colorado. Antes, o governador do estado tinha dito que estava com o coração partido enquanto assistia a esse acontecimento indizível a desenrolar-se. A secretária da imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, informou pelas redes sociais que o presidente Joe Biden estava a acompanhar a situação. A polícia de Boulder prometeu mais informações ainda esta terça-feira. E vamos então aqui falar da questão das redes sociais antes de continuarmos com outras notícias do mundo. Um estudo indica que o Facebook permitiu que grupos, muitos deles ligados a teorias da conspiração, como o QAnon e outros a movimentos de milícias, glorificassem a violência durante as eleições americanas de 2020. O relatório é do grupo Avast, que diz que procura proteger a democracia da desinformação e que identificou 267 páginas e grupos que espalham material que glorifica a violência para um conjunto de seguidores de 32 milhões de usuários. Apesar de que o grupo chamou de violações claras das políticas do Facebook, 119 páginas e grupos continuam ativos nesta plataforma, nesta rede social. O Facebook reconhece que a aplicação das suas políticas não é perfeita, mas diz que aquele relatório distorce o seu trabalho contra o extremismo violento e a desinformação. Os fracassos do Facebook, diz o grupo Avast, ajudaram a levar os Estados Unidos no caminho da eleição à insurreição. De acordo com o relatório, a rede social forneceu terreno fértil para a desinformação e toxicidade que contribuíram para radicalizar milhões de americanos
ajudando a criar as condições nas quais a tomada do Capitólio se tornou uma realidade. Não se esqueçam, tomada do Capitólio, ataque ao Capitólio, no dia 6 de janeiro, quando se estavam a certificar os resultados eleitorais. Na quinta-feira, o CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, o CEO do Twitter, Jack Dorsey, e o CEO do Alphabet, Sundar Pichai, vão depor perante o Congresso sobre extremismo e desinformação nas suas plataformas. E isto, gostaríamos de saber o que é que vocês acham desta questão do uso das plataformas sociais para disseminação de informação que muitas vezes nos é impossível de confirmar. Mas vamos então a notícias, isto porque os Estados Unidos, a União Europeia, Grã-Bretanha e Canadá impuseram sanções a várias autoridades chinesas por abusos dos direitos humanos contra a minoria uigur muçulmana na província chinesa de Xinjiang, o que levou a retaliação por parte da China. O Ministério das Relações Exteriores da China denunciou as sanções como baseadas em nada além de mentiras e desinformação e anunciou por seu lado as suas próprias sanções contra 10 indivíduos europeus e 4 instituições que, diz, espalharam mentiras e desinformação maliciosamente. Vamos agora descer até África. No Congo Brazzaville, autoridades eleitorais dizem que os resultados das eleições presidenciais de domingo podem ser anunciados em breve. Os primeiros resultados indicam que o presidente em exercício, Denis Sassou Nguesso, está a caminho de vencer um quarto mandato, conquistando 100% dos votos em alguns distritos. A contagem dos votos continua, embora o principal candidato à oposição, Guy Brice Parfait Culela, tenha morrido repentinamente quando começava a votação. O porta-voz da sua campanha disse que ele faleceu de Covid-19. Na Etiópia, o primeiro-ministro Abiy Ahmed afirmou hoje que o país não quer uma guerra com o Sudão, já que as tensões sobre uma região contestada ao longo da sua fronteira geram temores de um conflito mais amplo. Diz ele, não precisamos de guerra, melhor resolver a tensão de maneira pacífica. Falando ao Parlamento, Abiy pareceu também reconhecer, por outro lado, a ocorrência de atrocidades em Tigray, região norte do país, onde vivem 6 milhões de pessoas, e onde os combates persistem enquanto as tropas do governo perseguem os líderes fugitivos daquela região. Ele disse que os soldados que cometeram crimes de guerra serão responsabilizados. No Sudão do Sul foram presos 6 estrangeiros sob suspeita de extração ilegal de madeira e devem comparecer em tribunal ainda esta semana para enfrentar as acusações formais que ainda não são conhecidas. A extração ilegal da madeira é um problema crónico perto da fronteira com o Uganda, em áreas que são densamente arborizadas, mas onde não há estradas ou segurança para fazer cumprir a lei. A madeira é um recurso natural valioso, vulnerável à exploração devido às altas margens de lucro. Ocorre só no Sudão do Sul, como em vários países do mundo, incluindo Moçambique. A extração ilegal de madeira é um crime de recursos naturais mais lucrativo, atualmente avaliado entre 52 bilhões de dólares e 157 bilhões de dólares por ano, isto em todo o mundo, e de acordo com uma organização sem fins lucrativos que analisa conflitos globais e questões de segurança transnacional. Vamos agora ao Níger, onde dezenas de pessoas morreram num suposto ataque jihadista mais letal, considerado pelas autoridades mais letais que alguma vez já ocorreu no país, destacando o enorme desafio de segurança para o novo presidente Mohamed Bazoum. O porta-voz do governo disse que cerca de 137 pessoas morreram em ataques no domingo a várias pequenas vilas próximos da fronteira do Níger com o Mali. O país cumpre a partir de hoje 3 dias de luto nacional pelas vítimas. O Níger enfrenta insurgências islâmicas que se espalharam do Mali e da Nigéria, mataram já centenas de pessoas, levaram à fuga de quase meio milhão de outras e infligiram danos devastadores no país, considerado pela ONU o mais pobre do mundo. E agora, uma notícia de Israel, onde os eleitores votam hoje na 4ª eleição parlamentar do país em 2 anos. O primeiro-ministro Netanyahu, que está no poder desde 2009, enfrenta desafios de vários rivais, incluindo Yair Lapid, do partido centrista.
A última eleição, realizada em maio de 2020, forçou Netanyahu a fazer parceria com o Ministro da Defesa Benny Gantz em um acordo de divisão de poder para formar um governo. O acordo fracassou em dezembro e porque o governo na altura não conseguiu chegar a acordo sobre o orçamento, o que provocou a atual eleição de hoje. As sondagens da opinião indicam que o partido Likud de Netanyahu deve ganhar a maioria dos assentos parlamentares. O que é menos claro é se os partidos que lhe estão aliados conseguem obter o número de assentos parlamentares que lhe permitiria formar um governo de coligação. E neste Washington Fora de Horas, de terça-feira, 23 de março de 2023, de referir que hoje é o Dia Nacional do Cachorro aqui nos Estados Unidos. É celebrado todos os anos neste dia e comemora o amor incondicional e o carinho que os cachorrinhos trazem para as vidas das pessoas. E o dia também traz consciência sobre a necessidade de cuidados e lares para os cachorritos órfãos, bem como educa as pessoas sobre os horrores da criação de cães em massa em todo o país. Cães são uma grande responsabilidade, que o diga quem tem um. O dia apela à adoção deste animal, conhecido como o melhor amigo do ser humano, em vez da compra do mesmo. E, portanto, este é o Washington Fora de Horas. Antes de nos despedirmos, não se esqueçam, todas as sextas-feiras temos uma hora de saúde. O programa chama-se Angola Saúde em Foco, mas saúde aplica-se basicamente a todos os países do mundo. E esta semana vamos ter connosco a doutora Nádia Camata e vamos falar sobre quê? Erro médico. Muitos de nós conhecemos casos de erros médicos, como por exemplo, uma pessoa que foi submetida a uma cirurgia e o médico, por esquecimento ou por engano, deixou lá um dos instrumentos cirúrgicos dentro da pessoa, criando um problema, criando uma infecção. Portanto, acho que muitos de nós já ouvimos falar de erro médico. Alguma vez recebeu um diagnóstico errado? Em que circunstância? Quais foram as consequências? Partilhe connosco. Nós vamos ter então a doutora Nádia Camata esta sexta-feira a responder em direto às vossas perguntas. É o Angola Saúde em Foco. Pode se inscrever através dos números locais em Angola. Envia o nome, o número e a província para o 932 348 698 ou 993 255 911. Portanto, diga-nos se conhece algum caso de erro médico, se já alguma vez lhe aconteceu. Portanto, fale connosco sexta-feira, Angola Saúde em Foco, com a doutora Nádia Camata. E vamos falar aqui de outra rede social, o Twitter. No Twitter está popular a impopularidade ou a falta de popularidade de Ellen DeGeneres. A famosa apresentadora de televisão e comediante enfrentou uma queda acentuada da audiência, perdeu mais de 1 milhão de telespectadores desde setembro, após relatos de um local de trabalho tóxico no seu programa. É um revés surpreendente para um dos programas de maior sucesso da televisão diurna nos Estados Unidos e não só. No Facebook está trending Barack Obama, mais precisamente uma publicação de Barack Obama. O antigo presidente americano publicou no Facebook uma foto quando ele tinha 10 anos com o pai e escreve na descrição dessa foto que não conhecia o seu pai de facto. Diz ele: eu não conhecia meu pai de facto, ele deixou-me a mim e à minha mãe quando eu tinha 2 anos e só viajou do Quênia para nos visitar uma vez quando eu tinha 10 anos. Essa viagem foi a primeira e a última vez que o vi. Depois disso, ouvi dele apenas através de uma carta ocasional. Obama continua o post explicando o que a visita do pai deixou, mais questões do que respostas, e acrescenta que ele e o cantor Bruce Springsteen exploram o tópico da masculinidade e a influência que os nossos pais, ambos modelos falhados, tiveram nas nossas vidas, no próximo episódio do podcast que tem em conjunto e que se chama Renegades, portanto, os renegados. A publicação de Obama tem mais de 680 mil reações, mais de 18 mil comentários e mais de
35 mil partilhas, que era aquilo que nós gostaríamos de dizer também das nossas postagens no Facebook e também deste Washington Fora de Horas. Mas pronto, nós aqui continuamos todos os dias, segunda a sexta, 30 minutos de notícias do mundo, com destaque para a África lusófona. Hoje convosco, nesta terça-feira, 23 de março de 2020, Ana Guedes. Antes de me despedir de todos, de dizer que, entretanto, juntou-se a nós o Seláquio Muculuto, diz: olá, gosto muito do vosso programa, a partir de Luanda, e o Sebastião Domingos Simão, que, como sempre, nos envia os seus votos de paz para o mundo inteiro e uma terça-feira abençoada. Portanto, Ana Guedes despeço de todos com um abraço, voltarei de hoje a 8 dias, até lá fiquem bem e não se esqueçam, amanhã mais um Washington Fora de Horas. Até lá, bye bye amigos.